Gravando. Beleza, Deu certo? pode começar. Então, então, é isso, pessoal. A aula de hoje é sobre tecnologias da informação e comunicação para o Enem. Quem não estava no comecinho da minha conversa com o Tomás, a gente estava falando sobre as questões de TIC são recorrentes, né? Pelo menos no Enem, em outros vestibulares também. E, e assim, eu me sinto muito, como que eu posso te falar? Tranquila com relação a aulas de TICs, porque nos últimos 10 anos eu trabalhei dentro de empresas de tecnologia, né? E é um assunto de verdade que eu gosto muito. Eu acho que a atualidade das questões de tecnologia e os reflexos para a nossa vida, eles, eles estão presentes em qualquer uma das tecnologias, como a gente vai ver aqui, né? Então, acho que é um tema muito interessante. A semana, acho que foi o mês passado, na verdade, até teve uma situação curiosa, até fui atrás e comprei um livro, porque para a gente ver onde que vai parar essa questão da tecnologia, né? E eu vi uma reportagem do, do fundador do Facebook, como chama? Mark Zuckerberg, né? Ele falando o seguinte, ele falou que eles lá, dentro do Facebook, eles já estão estudando e trabalhando num projeto de comunicação, que vocês podem dar risada, mas de mente a mente, né? Ou seja, eu falei, não é possível, né? Telepatia é mais ou menos isso. E aí ele fez uma citação, na reportagem tinha uma citação sobre como que isso funcionaria, né? Eu fiquei tão empolgada que eu fui atrás e comprei um livro, e assim, o livro está até aqui atrás de mim, chama Muito Além do Nosso Eu, ainda não terminei de ler. Ele é de um cientista brasileiro, né? Ele mora lá nos Estados Unidos, é um dos bambambãs, assim, no estudo de neurolinguística e neurociência. E assim, a tecnologia existe, gente. Ou seja, se a gente acha que já evoluiu muito nos últimos 10 anos, imagina isso, imagina uma comunicação mente a mente, né? Imagina como que vai se dar essa comunicação. E é bem legal assim a gente ver sobre essa perspectiva. Fiz aqui um conteúdo programático do que a gente vai estudar aí nas próximas semanas, nesses 15 em 15 dias aí, nessas semanas intercaladas com o Tomás, né? Eu dividi aqui por tema, os 4 primeiros são basicamente de TICs, né? Relação entre TICs e linguagem, aplicação prática, né, do tema no Enem, e em outros vestibulares também, né? O impacto das TICs na sociedade, os fundamentos teóricos da comunicação. Aqui, até, Tomás, cai um pouco dessa questão que você estava pensando em abordar, que é a linguística, né? Então, aqui tá, a minha ideia é juntar um pouco disso tudo no fundamentos teóricos, porque faz sentido com TICs e faz sentido por cair também bastante em vestibular. Acho que Essa, a gente viu funções da linguagem também, um pouco de teoria da comunicação, só um modelo simples. Agora não sei se você pode uhum. passar também um pouco de teoria da comunicação. Eu vou tentar fazer um link com TICs, mas aí eu compartilho contigo um pouco antes para a gente não repetir nada. Aí, se qualquer coisa a gente exclui aqui esse tema. Mas é por uma vertente das TICs mesmo. A gente, a gente deixa isso mais redondo até lá. E esses dois últimos temas, né, na verdade, eu vou procurar passar um pouco da experiência prática em gêneros textuais digitais, que foi uma coisa que eu fiz bastante, né? Eu comecei a carreira de jornalista, eu trabalhei um pouquinho lá no Correio Popular de Campinas, mas logo em seguida eu fui para, não sei se, bom, hoje ele é um portal meio que acabado, né? Mas antigamente ele era é um portal terra. Eu fui inclusive para trabalhar
num jornal, acho que vocês não vão lembrar disso, mas teve uma jornalista que ficou conhecida por ter dado muita risada no meio de uma reportagem, ela chama Lilian Vitfib, não sei se vocês lembram. Foi para aquele programa que eu entrei, que eu comecei a trabalhar. Então, eu tenho bastante experiência em gêneros textuais digitais, podcast, eu acho que isso dá para a gente trabalhar bem legal. E os gêneros textuais de notícia e reportagem, então eu coloquei aqui dentro desse conteúdo programático, mas eles não têm a ver necessariamente com TICs. E aí vamos propriamente para essa primeira parte da aula, né? Que é a relação entre TICs e linguagem, né? O que isso quer dizer, né? Por que eles estão linkados? Por que TIC está dentro de linguagens e códigos, né? Então, acho que a minha ideia aqui é que isso se esclareça ao longo da apresentação. E aqui eu procurei colocar uma imagem eu fiquei procurando, pesquisando o que podia causar impacto. Como eu estava com essa questão do satélite, o mundo lá embaixo, me veio isso, um meteoro, né? Porque é exatamente isso que tem que ficar gravado na cabeça de vocês. As tecnologias, elas causam impacto. Então, a gente estava falando agora há pouco sobre a importância da interpretação de texto, de se posicionar, de entender o enunciado para poder responder uma questão. E, assim, até na próxima semana eu vou trazer a classificação por categoria de todas as questões de TICs que caíram no Enem. Mas, sem dúvida nenhuma, é que se vocês tiverem em mente que as tecnologias causam impacto positivo ou negativo na sociedade e ao longo da história, se estivessem com isso em mente, vocês já é um bom direcionamento para responder as questões de TIC. Elas sempre estão com esse paralelo dessa função social. Então, colhem isso na cabeça. A tecnologia causa impacto ao longo de toda a história. Aqui eu vou até voltar um pouquinho. A gente fala de tecnologia, né? Hoje, novas tecnologias, e a gente logo vem na cabeça inteligência artificial, nuvem, a própria internet. Mas tecnologia também, quando a gente fala, por exemplo, da invenção do fogo, é uma tecnologia. Quando a gente falou da invenção da roda, é uma tecnologia. A invenção da escrita. Então, desculpa. Então, assim, realmente, elas causam impacto se a gente for olhar sob esse aspecto, né? O mundo, depois do fogo, foi outro, depois da roda foi outro. E é nessa velocidade, depois da escrita, então, né? Porque foi a partir do momento em que o homem passou a escrever que ele começou a conseguir passar o seu conhecimento. E aí a velocidade de incorporação de conhecimento, ela foi sendo exponencial, né? Então, hoje, uma criança de 12 anos, por exemplo, ela tem o mesmo conhecimento, né? Vamos pensar em termos de conteúdo, vai? Não estou dizendo o tipo de conteúdo, mas quantidade de conteúdo, do que uma pessoa na Idade Média, que ele adquiriu em toda a vida dele, né? Uma pessoa da Idade Média que viveu já na velhice, né? Não, 40 anos, muito mais que isso. Uma criança de 12 anos hoje já tem. Então, a velocidade para se adquirir é muito maior. Então, por isso que fica aqui na minha cabeça sempre, onde que nós vamos parar, né? Aí é que eu coloquei um termo, né, só para em questão de semântica, para a origem, na verdade, da palavra técnica, né? O que é TICs? TICs são tecnologias, né, da informação e comunicação. Quando a gente fala em tecnologia, tecnologia significa técnica, estudo de técnicas, né? Vem do grego,
tecne, né, que significa técnica, juntamente com o sufixo logia, que quer dizer estudo. Então, tecnologias da informação e comunicação são justamente isso, são todos os conjuntos recursos tecnológicos que proporcionam para a gente a comunicação em si, né? A expressão remete a todo e qualquer tipo de tecnologia que trate informação e auxilia na comunicação. Então, a gente pode falar que todo dispositivo, equipamento, software, apps e redes são TICs. Eu estou falando isso porque tem gente que ainda tem dúvidas sobre o que são TICs, afinal, né? Aqui eu só coloquei para a gente, só pincelei alguns, mas tudo isso que está explícito aqui nesse slide são TICs. Você falar TV, rádio, cinema, são TICs, internet, inteligência artificial, big data, analytics, banda larga, Wi-Fi, ou seja, não, a tecnologia em si e os dispositivos também, né? Porque eles também facilitam a comunicação. Computador, um tablet, um celular, uma webcam, um pendrive, né? E os meios para isso. Normalmente você precisa de um software, né? Ou de um aplicativo, ou de streaming. E aí as redes sociais também, claro, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Gente, vocês têm dúvida até aqui? Estão entendendo? Aqui acho que tá bem simples e bem condizente aí com a realidade de vocês, né? É aqui que a gente entra propriamente na questão do impacto das TICs na sociedade, a partir desse slide aqui. Então, antes a gente foi entender um pouco, né, sobre esse conceito de TICs, o que é, como funciona, do que se trata. E aqui a gente vai falar da influência delas, né, dessas tecnologias todas, no nosso comportamento, no nosso pensamento e na estrutura humana em si. Aí, o que eu fiz, gente? Eu dividi um antes e depois, mas ele não é tão... Por exemplo, você vai falar, Juliana, esse antes é quando? Esse depois é quando? Se eu fosse delimitar isso, eu falaria que seria antes da internet e depois da internet. Mas pode ser um pouquinho antes, pode ser um pouquinho depois também. Mas o que eu queria mostrar para vocês, e isso ajuda muito na questão da interpretação, é mostrar como que era a nossa sociedade antes da digitalização, antes dessas tecnologias de informação e comunicação se sobressaírem na sociedade, né? A leitura é essa. E como que é hoje? Então, o que a gente tinha? Eu até coloquei postura passiva, estava conversando com o Tomás, falei justamente disso. Eu já tenho 42, e vamos lá, a internet se popularizou na década de 90, né? Mas então eu entrei na escola antes, bem antes disso. E eu tinha uma postura muito passiva, tanto na escola, quanto na postura passiva, assim, em praticamente todas as áreas da minha vida, né? Só não digo com os meus familiares, mas assim, por exemplo, se eu estivesse vendo televisão, tinha a parte da manhã, era o horário das animações, dos desenhos infantis, né? Aí vinha o jornal, aí à tarde vinha um filme, à noite era um noticiário e filme de adulto. Então você não tinha isso, você tinha uma postura passiva, você sentava, você só podia assistir aquilo que transmitiam, aquilo que aquela programação daquela TV tinha feito para você. Então, olha a dificuldade ali com relação a conhecimento, né? Você era obrigado a assistir aquilo. Assim como, por exemplo, num comercial, numa publicidade, você era obrigado, tinha 3 minutos de intervalo, que se chamava. Então, você ficava lá 3 minutos assistindo, né? Totalmente diferente de hoje, gente. Onde você está vendo você vê uma série, um Netflix, a hora que você quer, a hora que... Não é?
Então, assim, parece até que isso faz tanto tempo. Eu não vejo mais televisão, nunca mais vi da vida. Mas, assim, de ver programação mesmo, sabe? Sentar na frente da televisão. Mas a gente fazia isso, sentava a família inteira na frente da televisão e ficava vendo, né? Então, saber do antes e depois. Postura passiva e uma postura ativa, né? Os produtos massificados antes e os produtos personalizados hoje, né? Massificado lá depois, na época da Revolução Industrial, se fazia 10 geladeiras iguais, né? Hoje não, quanto mais personalizado for, quanto mais customizado for, é isso que o cliente quer, isso que eu não quero um igual de todo mundo. Eu sou Juliana, meu gosto é esse, eu gosto dessa cor. Então, essa mudança de postura também com relação aos seus querismos, vou lá matar a gramática, mas isso é importante, porque a sociedade ganha uma outra condição, né? Eu vou até citar um exemplo aqui, que é interessante, que se junta ao próximo exemplo, que é a questão do trabalho. O trabalho, antigamente, você entrava numa empresa e você entrava em um departamento. Eu trabalhava em um departamento de comunicação. Tem o departamento jurídico. A maioria das empresas ainda é assim hoje, vai. Né? Departamento jurídico, departamento financeiro, recursos humanos. Mas isso está indo por terra, gente. Inclusive, uma das empresas que eu trabalhava já tombou ele, digamos assim, para um outro esquema, que é o trabalho em squads, que muitas escolas estão fazendo, que é o seguinte, você não trabalha, você mesmo tendo a formação de comunicação, eu trabalharia, por exemplo, dentro de uma empresa em prol de um produto. Então, deixa eu ver um exemplo. Fabricar uma geladeira, que eu dei esse exemplo. Então, o squad, ele junta uma pessoa de cada especialidade para fazer determinado produto. Então, o que precisa para fazer uma geladeira? Precisa de um comunicador para comunicar. Tá, põe um comunicador. Precisa de um engenheiro para desenvolver. Põe um engenheiro. Um design, põe um designer. E a equipe, ela é montada com todas as pessoas que poderiam desenvolver isso e desenvolvem em conjunto. E quem está lá no meio disso tudo é o cliente. Então, por isso que eu quis mostrar essas duas coisas meio que em paralelo, porque é o cliente hoje que dita. Isso não vai fazer tanto sentido para vocês hoje quando vocês pensam nas grandes empresas, assim, né? Sei lá, numa automobilística. Mas daqui a uns anos vocês vão ver que faz sentido, porque tanto as startups quanto as empresas mais relacionadas à tecnologia trabalham desse jeito já hoje. E alguns outros, por exemplo, o Itaú já está mudando o esquema. Empresas que eu sei que trabalham, Spotify, são focados no cliente. Então, o cliente fica dentro da mesa, eles chamam literalmente, gente. Na Algartec era assim. Então, você tinha essa equipe, que é um squad, que inclusive senta todo mundo junto, né? Você tem um produto, fica muito mais fácil resolver os problemas dos clientes. O cliente fala, esse jeito dessa maçaneta aqui não tá bom para mim. Aí a gente vai lá e arruma. Olha, você comunicou que essa geladeira gela em tantos segundos, mas ela não gela, você vai lá e muda. Então, a dinâmica da sociedade também está mudando em função da tecnologia, porque isso só é possível porque hoje existe as tecnologias que culminam para esse novo esquema. Vocês têm alguma dúvida, gente? Eu estou achando que eu atrapalhei um pouco aqui. Deu para entender essa questão do trabalho? Pessoal? Você não consegue ver Ficou o tudo chat, claro, né? Juliana. Você consegue ver Eu o chat, consegui, sim. Juliana? Pelo menos para mim. Ai, meu Deus, peraí. É porque eu pus em modelo de apresentação e eu não estou vendo o chat. Peraí que eu já vou ver. Cadê meu drive? Aqui. Mas acho que tá tudo tranquilo. Desculpa. Aqui. Tá tranquilo, né?
Eu acho que Ai, até. perdi, gente, perdi todos os. Eu tô vendo o chat daqui, ele aparece na aula gravada, mas Ah, tá bom. quando Estudar. você estiver apresentando a tela, você só vai conseguir ver sua tela, né? É, então, só tô conseguindo ver a minha tela. Hoje em dia a gente fica com raiva quando tem anúncio de 5 segundos. Nossa, é verdade. Total, né? Ah, legal, gente. Então, voltando aqui para a apresentação. É isso, essa questão da tecnologia também está influenciando no mercado de trabalho, né? E aí uma questão mais interna, né, que é do indivíduo, é o pensamento. Até o nosso pensamento, ele mudou, né? Ele não é mais um pensamento linear, e a gente diz que o pensamento hoje é um pensamento exponencial. Um paralelo a isso, né, para entender o que é pensamento linear e o que é pensamento exponencial. Quando a gente pensa em linear, é um pensamento que tem começo, meio e fim. Se a gente fizer uma analogia aí, que na verdade o linear vem da matemática mesmo, né? É como se o pensamento fosse assim, número 1, depois do 1 você vai para o 2, depois do 2 você vai para o 3. Você precisa juntar os seus conhecimentos para ter uma estrutura de pensamento. Né? Não dá para você sair do 1 e ir para o 3. Não, você precisa ter o começo, meio e fim para ter uma opinião. É o fluxo mental mesmo que eu estou querendo dizer aqui. E o pensamento daqui para frente, cada vez, acho que isso cada vez com mais intensidade, ele é um pensamento exponencial, ou seja, 2, 4, 8. Por que isso? Porque eu estou trabalhando, vamos supor, eu estou no mestrado, estou, sei lá, estou decifrando o genoma aqui, né? Em Vinhedo, estou fazendo isso sozinha. E aí, de repente, eu, por meio da internet, conheci uma outra pessoa que está no mestrado lá nos Estados Unidos, que também já fez a minha parte, mas já fez outra. E aí ele junta o que ele descobriu com o que eu estou estudando, com uma outra pessoa lá em Londres está fazendo. Esse é o pensamento exponencial. Você já não precisa mais andar passo a passo, porque você tem as informações sendo alcançadas, sendo acessíveis, melhor dizendo, de toda parte do globo. Então, essas informações são compartilhadas, elas se juntam. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Eu vou fazer um adendo aqui, mas quando que foi, gente? 2014? Não, 2014. 2006, 2007, por aí, 2005, 2006, que eu trabalhava na época na Vivo, e aí eles pegaram uma pessoa de cada área lá da Vivo e falaram assim, vocês vão estudar, e eu fui uma dessas pessoas dentro da área de comunicação, era novinha na época, e aí falaram, vocês vão ver, tá tendo um evento lá na Espanha, e a Vivo é da Espanha, né? Na época era Telefônica, o nome, a marca. Vocês vão lá para a Espanha, porque lá eles estão começando um evento que chama Campus Party. E a gente está achando interessante. Eu não sei direito o que eles fazem, foi assim que eu tive a notícia. Eu não sei direito o que eles fazem, mas eles compartilham coisas de astrofísica, vão lá para entender o que é isso, porque os diretores estão querendo trazer isso para o Brasil. E aí eles montaram esse grupo, e eu fui pela função mais jornalística, né, da coisa. E eu cheguei lá, assim, meio que sempre gostei de tecnologia, mas sei de paraquedas lá. Eu vi aquele pessoal acampado lá, tinha uma fila de gente com computadores, assim, maior do que eu sou pequenininha, tenho 1,5 m, mas era por aí, uns hardware enorme de computadores, numa fila gigantesca, no meio de uma cidade de Valência, eles com aqueles computadores, esperando abrir essa feira, tudo jovenzinho, dormindo ali fora, levando as barracas. E eu não entendi, eu não caía, eu não conseguia entender o que eles iam fazer lá dentro com aqueles computadores. E eu sabia que estava separado lá por robótica, né?
por tudo, um monte de áreas, né? Gente, vocês viram o que virou o Campstare, né? É isso, é o compartilhamento de informação. As pessoas, afinal, né? Vamos só resumir. Essa comitiva que foi para a Espanha voltou, entendemos o que estava acontecendo. Óbvio, eu não decidia nada, né? Mas assim, voltei com a minha parte, né? Achando que era o máximo aquilo lá. Que a tecnologia estava possibilitando as pessoas compartilharem coisas. Então, tinha gente que desenvolvia um joguinho em casa que compartilhava lá com o outro. E foi assim que essa questão do compartilhamento foi crescendo no mundo. Não por causa do Campus Party, especificamente, mas o que eu estou dizendo é essa questão de vamos se ajudar, compartilho isso com você. E aí, essa é a nossa nova dinâmica, né? E eu acho que é nesse o meio que a gente tem que seguir no bem, né? É claro, mas vamos lá. E aí eu pus aqui, gente, esses balõezinhos aqui de discussão, porque tá tudo muito lindo, né? Eu vejo a tecnologia como um grande aliado, né, da humanidade, mas assim, tem algumas coisas que a gente tem que entender e ter consciência de ficar esperto. Essas questõezinhas também caem no Enem, e nos vestibulares, né? Que é o que acho que foi o Bruno que falou agora há pouco, né? A questão da fake news. Também tem o outro lado que a gente sempre também tem que se posicionar, entender e se posicionar, né? Qual é o lado ruim? Quais são? Tem muito mais questões negativas, né? Se vocês mesmos, se tiverem, podem falar. Mas a gente tem um pouco de perda de poder de decisão. Se você não tiver um viés muito, não curioso, mas assim, ou um conhecimento grande sobre determinado assunto, ou um respaldo, seja curiosidade, seja um respaldo de, isso aqui não deve ser bem assim, você pode estar sendo levado por uma estrutura de um texto, ou uma estrutura de uma notícia, ou uma estrutura de uma imagem, que pode o que eu posso dizer? Que pode te inibir, né, de saber o que podia estar por trás disso. Então, a internet, dependendo da forma como você usa, você perde um pouco o poder de decisão, porque as coisas, elas aparecem para você de acordo, fazem uma leitura. A Juliana gosta vamos lá, sei lá, a Juliana gosta de ler, a Juliana gosta de correr, então começam a me passar propaganda só sobre isso. E aí eu perco a oportunidade de tanto decidir por aquele conteúdo que eu queria ver, né, ou ser manipulada, né, que é o que acontece com a manipulação de dados, com fake news, né, vocês estão lembrados lá da última eleição do Trump, né, que houve exatamente isso, foi uma manipulação de dados lá em 2016, dessas ferramentas de publicidade no Facebook. Então, eles viam o que o eleitor, pelo Facebook, você consegue identificar o tipo de perfil da pessoa. Então, se eu tenho uma propensão, por exemplo, a achar certo uma certa proposta do Trump, por meio de publicidade, eles colocavam assuntos relacionados. E aí é lógico que você vai sendo manipulado, né? Isso é uma mistura de inteligência artificial, de Big Data, que eles chamam, né? Que é uma grande quantidade de informações, e Analytics, que é um sistema onde você consegue fazer justamente isso. Analisa os dados individualmente, consegue fazer essa leitura do que cada pessoa gosta e aí mandar notícias e informações por uma vontade superior, digamos assim, né? E por último, eu coloquei um outro tema, que é a exclusão digital, né, gente? Porque se a gente já tem a questão pelo menos aqui no Brasil, do analfabetismo, né? Imagina digitalmente falando, né? Exclusão digital, acho que tem duas frentes, né? Tem a exclusão digital, acho que
das pessoas mais idosas que não estão familiarizadas com a tecnologia e como ela tem avançado cada vez mais, né? Ficam cada vez mais excluídos, né? E a questão do acesso mesmo, né? Vide agora a situação da pandemia e como ficou a situação de muitos alunos e estudantes igual vocês, né? Que não tem acesso, não tem o que fazer, não vai para a escola, não tem. E aí? Então, aliás, gente, eu acho que isso é uma coisa que tem grandes chances, né? Nessa linha de cair alguma questão de interpretação focada nessa questão da acessibilidade na pandemia. Eu acho que tem grandes chances, né, de fazer alguma correlação. Deixa eu ver. Ô, Tomás, deixa eu só perguntar uma coisa que eu estou preocupada com a hora. São 9h25. Até que horas nós vamos? Não sei, até as 10. Até as 10? Qual que é o horário mesmo? Que eu comecei agora da aula nesse horário. Ah, tá bom. É até as 10? 10h30. 10h30 é o limite. 10h30? É. Tá. Não, tá bom, só para eu me E preparar. os alunos, eles falaram umas coisas no chat aqui, Juliana. A Então questão vamos lá, é, gente, porque compartilhar é aí que. Deixa eu ir lá. Mas pode me falar aqui também, Tomás. Vamos lá, deixa eu ver. Propaganda de cigarros, estudar, fazer. É lá, estudar e fazer trabalho sem internet devia ser horrível, Andy. Com certeza. Propaganda. Hoje em dia a gente fica com raiva quando tem anúncio de 5 segundos, é aquilo que eu li, com certeza. O vício nas redes sociais, a Isabela Lei. Fim da democracia representativa, Tomás. Ter sua própria opinião hoje em dia é bem difícil. É bem mais fácil pegar um discurso de terceiros e tomar como seu, até porque a internet meio que deixa a gente na nossa bolha e não vemos o lado que é divergente ao nosso. É isso aí, gente. Deixa a gente numa bolha. Isso a gente até vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque você acaba direcionando também aquilo que você quer ver, né? Não sei se faz sentido isso para você, hein? Mas você vai procurar aquilo que referenda, na verdade, aquilo que você está pensando, né? sim, só que, ô, Juliano, você falou, né, da Cambridge Analytica lá, da eleição do Trump. Eles focaram mesmo, né, nos perfis do Facebook que eram neutros, né? Eles tentaram atingir essas pessoas que não tinham posicionamento político. Aí eles levaram esses caras para direita. Isso. Então também é Ótimo problemático ponto. na questão da manipulação mesmo, né? Você tá ali, porque a gente trabalha, né? A gente trabalha de graça pro Instagram, pro Facebook, para essas redes sociais, Sim! né? A gente tá de graça o aplicativo? Não, né? A gente está Não. dando nossos dados, né? A gente está dando todas as Uhum. nossas informações. Então a gente está trabalhando de graça para eles. E eles vendem. Exatamente. A gente é o produto, né? Eles vendem a gente. Então, Exatamente. esse é o perigo, né? Exatamente. Nossa, gente, então, tem esse perigo, com certeza, para mim, essa questão dos dados, gente, assim, tem dois lados, né? Eu tenho essa visão positiva com relação à tecnologia, mas isso é muito invasivo. Isso é muito invasivo. A quantidade de informação, né? Você passa na frente, você passa com o seu celular na frente de determinadas lojas, elas, no seu passar, por exemplo, não sei se vocês já conhecem esse tipo de tecnologia, né? Mas é comum. Mas, por exemplo, eu entrei numa loja de departamento com o meu celular. E aí parei na frente de determinada roupa, fiquei olhando, porque gostei, me interessei por determinada roupa, mas não tinha dinheiro, resolvi não levar, pus lá no cabide e fui embora. Você saiu da loja, eles têm, assim, não são todas as empresas que fazem isso, mas eles já têm, a tecnologia existe, para logo que você saiu da loja, a oferta especial. Aí mostra justamente o vestido que você viu, a camiseta que você viu, por 10% de desconto. Então, olha o nível, né? Tudo que você fizer na vida tá, de alguma forma, mapeado, tá? Seus passos estão sendo medidos. Então, essa questão de se posicionar e de ficar atento ao quanto você pode ser manipulado,
Isso é extremamente importante nos dias de hoje, e cada vez vai ser mais. Tem algumas discussões, gente, tem uma que eu quero trazer para vocês, que nem eu ainda consegui digerir isso, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, a gente vai entrar aqui, ó, nesse assunto. Eu até tinha um videozinho para mostrar, mas acho que eu não vou mostrar por conta do tempo. Mas eu vou chegar lá, né? A gente está falando sobre tecnologia, né? Então, tecnologia como uma extensão da percepção humana, que é exatamente essa historinha do vestido aqui, né? E ela tem a questão da manipulação, mas tem a questão dela nos ajudar nos sentidos, né? De extensão da nossa percepção. Aí, antes de entrar nessa questão aqui do Marshall, eu queria falar um pouquinho do Neuralink, tá, gente? Não é neuro. Alguém já ouviu falar do Neuralink? Se vocês quiserem, até passo o videozinho, mas é porque acho que vai ficar. Andy, você já ouviu? Não. Não sei se esse seu sim do fórum é disso ou não. Tá. Gente, e Elon Musk? Elon Musk é a Tesla é do Elon Musk, que é uma empresa que lançou aquele SpaceX links. Então, que lançou aquele SpaceX. Esse cara é um maluco, é um maluco e ao mesmo tempo é um grande cara, porque descobre várias coisas, né? Tem avançado absurdamente em várias frentes, né? Então, a Tesla é uma empresa que fabrica carros elétricos, ele tem uma empresa lá de túneis, ele tem uma série de empresas. Mas, recentemente, ele começou a investir o Tony Stark, da vida real, ele mesmo. Ele começou a investir numa coisa que se chama Neuralink. Ela é um sistema que tem um pouco daquela telepatia que eu falei no começo. É um sistema, uma espécie de um chip que você implanta no seu cérebro e você tem eles têm uns sensores que vão até o ouvido. E se você tiver com esse Neuralink e uma outra pessoa tiver com o Neuralink deles, eles conseguem conversar. Kanye West na campanha para presidente dos Estados Unidos, Ele é super polêmico, o Elon Musk. Então, esse Neuralink, ele já praticamente desenvolveu. Gente, eu tô falando, mas tô tentando ler aqui. O cara tá tentando transformar os filmes na vida real. E ele vai transformar, porque isso para mim é o começo de um futuro impensável. Bom, resumindo, é aquilo que eu falei da telepatia, o Elon Musk, ele já colocou, ele já fabricou, digamos, já prototipou. Então, já existe isso, de mente a mente e mente para máquina. Então, por exemplo, se eu estiver aqui com o meu celular no Bluetooth, esse chip, só pelo impulso cerebral, eu consigo conectar em sistemas como Google, Gente, isso é uma loucura. É uma loucura, porque entra numa questão ética aí que é tremenda, porque você tem acesso, ele teria acesso a todos os seus pensamentos. Então, se a gente está falando aqui de você entrar numa loja com um celular, imagina um link onde você tem acesso a todos os seus pensamentos. Dá medo, né? O Bruno. Dá muito medo, porque assim, ele vai saber o que você fez ontem. E as memórias, gente, o nosso cérebro, ele tem as memórias arquivadas como dados do seu computador. Então, assim, é muito louco. E aí eu já vejo essa situação toda por um lado muito ético. Lógico, depende de uma regulamentação. Isso não é uma coisa que, por mais que a tecnologia esteja prototipada, né, teoricamente sendo testada e pronta, não é uma coisa que a gente consegue dizer que ela vai ser aprovada. Imagina, assim, com facilidade, vai ter uma série de restrições, porque isso viola uma série de direitos humanos, né? Então, mas a tecnologia existe, né? Aí até tem um indiano do MIT, esqueci o nome dele, não vou lembrar, não adianta. Ele fez o mesmo sistema, só que para ser mais comercial, ele não colocou o chip no cérebro, ele colocou o chip aqui na garganta.
E aí, o que que isso... Qual que é essa diferença? Não tem acesso às suas informações cerebrais, né? Ele tem acesso àquilo que você verbalizar, só que sem ser verbalizado. Então, sabe quando a gente faz uma leitura baixa, assim, uma leitura quase que em voz, quase que uma leitura para dentro? Você faz essa leitura para dentro, esse adesivo da garganta, ele tem alguns sensores, eles têm sensores ultra que conseguem captar o que você está falando. E aí, para que serve esse sistema desse indiano? Por exemplo, eu conseguiria me comunicar com uma máquina. Então, se eu tivesse querendo saber qual que é a temperatura, o vídeo, inclusive, dele mostra isso. Ele fez um TED recentemente. Qual que é a temperatura agora em Vancouver, né? Então, eu perguntaria, assim, quase que para dentro, né? Qual que é... E aí, o Google joga para ele num outro adesivo que ele tem, não sei se é no ouvido, acho que joga para ele, ele tem um ponto de ouvido, o Google devolve para ele. Então, ele consegue fazer qualquer conta, qualquer informação que tenha na internet, no Google, ele conseguiria obter essa resposta, sem verbalizar alto nada, quase que fazendo uma leitura para dentro. Então, por que esse indiano fez esse sistema dessa forma? Porque teria menos chance de ser podado por questões regulatórias, né, governamentais, questões, como que você vai comercializar algo que está direto no seu cérebro? Ninguém vai querer, né? Agora, se você precisar de um serviço para ter acesso à inteligência artificial, sendo que só aquilo que você realmente queira que seja externalizado, é muito mais fácil. Estou gostando disso não, pensamento humano é perigoso. Então, né, gente? Mas olha, pensa, isso existe de algum jeito. Daqui muitos anos, a gente achava tanta coisa, né, lá atrás. Isso aí, imagina, né? Então, assim, eu tenho pensado muito sobre isso, vou confessar, né? Vou até depois compartilhar com vocês esse livro que eu estou lendo, que ele é interessantíssimo, que ele trata de cabo a rabo esse tipo de questão. Mas que é um futuro, gente, que na minha opinião, ele chega de um jeito ou de outro, mas ele chega. Gente, vou colocar de novo aqui no modo apresentação, porque senão eu vou me perder. Se vocês tiverem aí algum comentário, daí vocês falem aqui em voz alta para eu poder ouvir. Deixa eu ver que horas. 9h40. Então é isso, voltando aqui, né? Tecnologia como extensão da percepção humana. Fora tudo isso que eu falei, né? A gente tem que pensar na questão da tecnologia como um apoio também à nossa produção de conhecimento, né? Tanto nossa quanto de contribuição nossa para com os outros, né? E aí eu coloquei aqui uma citação, né, do Marshall, nesse livro dele, Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, né? Ele fala o seguinte, que o livro é uma extensão do olho, a roupa é uma extensão da pele, e a circuitação eletrônica é uma extensão do nosso sistema nervoso central, né? E aí lê-se a questão da circuitação eletrônica como a internet, né? A internet realmente é uma extensão do nosso sistema nervoso hoje. Então, hoje, se a gente pegou qualquer dúvida, o que é isso? Né? Já até perdeu a gente já está meio preguiçoso, né? Qualquer coisa vai lá, da Google, né? E descobre qualquer informação. Então, olha, né, as coisas, a evolução. Aliás, essa questão aqui, ó, exatamente essa citação caiu, acho que foi no ano passado, no Enem. Caiu como dentro de uma questão de interpretação de TIC. Então, é interessante saber se posicionar sobre isso. Ufa, nossa, eu cansei de falar. Vamos que vamos. Aqui, a gente vai para Agora a gente vai para a prática do que tudo isso quer dizer, né? A gente primeiro entendeu conceitualmente o que quer dizer TICs,
Depois a gente partiu para algumas discussões relacionadas ao impacto das TICs na nossa vida cotidiana e de como a gente deve se posicionar com relação às principais temáticas, né? Qual a nossa percepção com relação a isso. E aqui eu coloquei multissemioses para a produção de sentido. Eu acrescentaria a multissemioses multissemióticas também, né? São questões um pouquinho diferentes, mas o que isso quer dizer? Aí vai na linha exatamente que eu comecei a falar lá atrás, de como as coisas podem ser direcionadas para nós. Como que os conteúdos podem ser direcionados para que a gente leve para levar-nos a uma conclusão. Então, a construção disso, ela está no título, ela está na estrutura do texto, ela está nos destaques do texto, mas quando a gente pensa num mundo como a internet, por exemplo, existem muitos outros elementos complementares que fazem isso também. E aí vamos pensar para os dois sentidos, né? Pode fazer isso para o bem, pode fazer isso para o mal, mas há o uso desses recursos. Quando a gente fala de multissemiótica, né? A semiótica é a significação dos signos. Então, ou seja, é a significação daquilo que está sendo propriamente dito, né? Qual que é o significado de cada palavra, né? A escolha das palavras e o que elas significam. E a semiose, ela, na verdade, é a ação desses signos. Então, vamos lá, tentar cair isso para concretude, para ver se eu consigo explicar melhor. Quando a gente escuta uma música, quando a gente fala, ou quando a gente usa as redes sociais, isso tudo é uma ação, né? Uma ação que está nos ligando à realidade. É semiose, ok? Agora, se a gente fala de artes visuais, de música, de moda, de religião, em determinada interpretação, isso é semiótica. Então, eu até acrescentaria, tá? Então, multissemioses e multissemióticas para a produção de sentido. Produção de sentido é justamente isso que a gente vem falando desde o começo. O que aquele texto quer dizer, né? Qual que é a minha interpretação em relação àquele texto, né? O que eu entendi de determinado conteúdo? Então, é nessa linha que eu quero falar a partir de agora. E aí, gente, eu vou dar uma opinião como jornalista, como uma pessoa do outro lado, que escreve para pessoas lerem. Quando você escreve, por exemplo, quando você escreve para um determinado jornal, o jornal ele tem um dono, ele tem um dono. Esse dono, ele tem alguns posicionamentos com relação a, por exemplo, publicidade. Então, assim, eu tenho muito anunciante de beleza. Gente, vocês não escrevam mal de produtos de beleza. Gente, eu tô sendo assim, super, não é assim na prática, tá? O jornalismo é super imparcial, ele é imparcial, tá? Eu falei imparcial. Ele é super imparcial, ele é super ético, mas no mundo real, principalmente no mundo da internet, não é bem assim que acontece. Então, existe o direcionamento do leitor, desde a matéria vai ser produzida ou não vai ser produzida, né? Então, ali cai naquele negócio do poder de decisão que eu falei para vocês. Às vezes, eu nunca vou ter determinada informação porque ela não chegou a virar notícia por algum interesse obscuro, né? Com a internet isso ficou mais difícil, mas, em compensação, por outro lado,
a manipulação ficou mais fácil, né? Manipular pessoas pela internet ficou muito mais fácil, por uma série de razões. Pelo uso de recursos, como uma música, vou pôr aqui uma determinada música para sensibilizar, né? Desde essa sensibilização, tudo é orquestrado, tudo é pensado, né? E aqui, eu vou ver se eu consigo entrar, eu não vou entrar aqui para vocês, para mostrar a questão da multissemiótica e da multissemiose em textos, assim. Gente, eu confesso que eu não li até o fim, mas eu quero mostrar para vocês mais a questão de elementos. Esse aqui eu peguei ontem, então, mas eu queria mostrar porque o Altab tem muitos recursos. Então, tudo que pode estar direcionando, pode direcionar o seu pensamento. Vocês já ouviram falar desse Altab? É uma matéria que são reportagens, faz parte do UOL, e são reportagens mais longas, olha, vocês podem ver, sobre um determinado assunto. E são reportagens que geralmente... Uai, por que não está carregando? Ela usa muitos recursos. Então, ela usa depoimento, ela usa o infográfico, ela põe os links São reportagens muito bem feitas, tá? Por sinal. Não estou falando mal, não. Propagandinha. Aqui. Apresentando dados incorretos. Todos os links, eles dão mais informações sobre determinados assuntos, depoimento. Ali a parte para você falar sobre, né? Mas eu quero achar o infográfico. Cadê? Geralmente eles têm. Aqui, ó. Infográfico, eles colocam. Então, hoje, vários intertítulos. Então, um jornalista para produzir uma matéria como essa, por exemplo, olha aqui, ele tem uma imagem, um título, doutor não, né? Doutor, não. Pelo que eu entendi aqui do comecinho da matéria, está falando que os jovens médicos hoje não gostam de ser chamados de doutor, né? Querem acabar com essa visão aí das pessoas de que eles são doutor, não, sou comum, sou igual você, tem que ficar mais próximo das pessoas, né? Não tem essa separação. Então, e aí eles fazem um breve resgate aí da história da medicina, como é que isso foi nos tempos áureos e tal. Então, eu tentei pegar uma notícia bem neutra, para não polemizar. Mas olha o tanto de recurso que o jornalista tem para direcionar você. Então, desde um título, desde uma linha fina, por que usar esse título e não usar outro? Por que eu vou colocar esses coraçõezinhos de comunicação aqui? Então, assim, para te chamar a atenção, o Dr. Google, né? Já falavam do efeito Dr. Google, que são pessoas que fazem pesquisa. Putz, estou com dor de garganta, o que pode ser? Aí vou lá, pesquiso. Vamos clicar aqui, ó, para ver o que aparece. Olha lá, ele foi para uma outra matéria que fala do Dr. Google. Então, olha, você lê uma matéria hoje, é muito mais dinâmico, tem muito mais informação. Agora, quem disse que se eu quisesse falar do Dr. Google, saber mais informação do Dr. Google, eu queria vir para essa matéria aqui, né? Então, são coisas que a gente tem que pensar, né? Não acho esse conteúdo ruim, muito pelo contrário, acho um conteúdo bom. O que eu estou querendo aqui, gente, por favor, é só elencar para vocês a quantidade de direcionamentos que a gente tem ali no dia a dia, durante uma leitura simples de uma notícia. Na internet é um pouco mais complexa como essa, né? Deixa eu ver aqui, dados. Em que tipo de profissional você mais confia e acredita? Em médicos. Professores, 21%. 35% da população hoje confia mais em médicos, depois professores. Então, assim, percepção sobre o trabalho dos médicos durante a pandemia. Ótimo ou bom, 77%. Aqui, acho que é bem neutro, né? Pode ou não pode? Então, acho que deu para entender, gente? Deu para... Juliana, tem a questão do hipertexto, né, que é uma coisa
essas notícias, elas possibilitam você Sim, ir para vários lugares, né? Você vai de um lugar, às vezes você acaba até num lugar que você não queria parar, né? Por causa dos links. exatamente. Exatamente, que é isso aí é, a internet hoje ela tem essa série de recursos. Eu confesso que eu preciso me aprofundar um pouco mais, mas também foi tema de uma questão do Enem, de um conceito, do conceito de web semântica. Você já ouviu falar sobre isso, Tomás? Né, de você ter um texto que seja mais organizado, né, da internet, um texto da internet que seja, acho que essa é uma boa palavra, dele ser mais organizado para que o leitor ele tenha essa percepção, porque às vezes a internet é um caos, você vai procurar, se Uhum, você não tem um bom direcionamento, né, como é que você vai procurar a informação dentro desse caos, né? O que é verdade, o que não é, né? O que fonte é mais segura, o que fonte não. Então, vira ali um conjunto de possíveis situações, né? Possíveis interpretações. Então, era isso que eu estava querendo expor aqui. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Começa uma. Gente, eu só posso recuperar aqui, tentar dar uma olhadinha nos comentários? A Catalina Vitinho. Tem umas piadinhas. Tá escrito. Eu feito perceber às vezes que você joga seus sintomas no Google, você acha que vai morrer. Bem isso, gente. Eu que tenho filho, então, eu morro antes quase, né? Porque eu parei de fazer isso total, mas eu fazia, confesso. Já, nossa, cada coisa. Começa a ver aula e termina às 4 da manhã vendo vídeo de indiano construindo uma piscina. Que é isso, gente? Um vídeo de indiano construindo uma piscina. Me identifico. Beleza. Vamos voltar lá. Desculpa, gente. Voltei duas aqui. Gente, então, assim, eu acho que praticamente eu acabei antes do que do termos de conteúdo que eu tinha programado para hoje. Tem uma parte 2 dessa mesma temática, né? Mas aqui, só para a gente estabelecer aqui a questão do mapa mental de tudo que a gente falou aqui, né? Quando a gente fala de tecnologia da informação, a gente pensa que tem aqui do nosso lado esquerdo, né, a informação, né? Existe a informação, que é aquilo que está dentro de informar, né? Informação, conteúdo, né? Aquilo que é uma informação que está dentro de alguém ou que está dentro de algum uma notícia, né? Algo aconteceu, uma informação. E a gente tem o processo de linguagem que ocorre, que é um sistema, né? Para que a comunicação ocorra efetivamente. Comunicação quer dizer comum ação, ação de colocar as coisas em comum. Então, se eu tenho uma informação e eu quero comunicar ela para o Tomás, eu vou colocar ela em comum, por isso chama comunicação. Então, aquilo que eu sei, eu vou passar para o Tomás por meio da linguagem, e isso se estabelece a comunicação. As tecnologias hoje, elas estão cada vez mais influenciando a forma que esse sistema de linguagem acontece, né? Então, é o que a gente falou aqui, a gente tem desde hipertextos, desde a gente tem até bots hoje, né? Que são aqueles robozinhos que ligam para a casa da gente, né? Então, tem essa influência muito forte das tecnologias no processo sistemático de linguagem. E aí a gente tem, né, junto com essas tecnologias, as multissemióticas, multimodais, as multissemióticas, que também influenciam e impactam nessa linguagem. E aí, para a próxima aula, que a gente vai tratar aqui, é que, na verdade, quando você comunica alguma coisa, você comunica alguma coisa para alguém, você sabe com quem você vai falar.
E aí, muitas vezes, você alinha o seu discurso, não, muitas vezes não, na maior parte das vezes, você alinha o seu discurso para aquele público que você está falando, né? Possivelmente, eu, com os meus filhos, falo muito diferente do que eu estou falando aqui. E assim por diante, né? Um jornalista escreve para o leitor, né? Por mais que seja um público amplo, ele sabe as características daquele leitor, e ali a linguagem dele ela vai estar direcionada para aquela pessoa. E o que acontece é que cada vez mais você não sabe para quem você está escrevendo, né? As informações dentro da doideira da internet, elas não têm um público, um alvo certo. Então, essa é uma questão para se pensar. Né? Esse existia, né? Quando eu me formei em jornalismo, existia uma premissa que era a seguinte: você vai escrever um texto jornalístico, só que você não pode emitir uma opinião, que é o que eu falei, que é ser imparcial, né? Quando a gente for ver os gêneros de notícias e reportagens, a gente vai ver isso. O jornalista ele é proibido de dar opinião. Então, ele tem lá uma estruturinha de criação de texto, né? Onde ele tem que escrever que, quem, quando, onde, porquê, logo nos primeiros 2 parágrafos. É uma estrutura que é bastante até conhecida de outros gêneros. O negócio você tem que dar o fato e pronto. Fale a notícia e pronto. Porque é o leitor que vai interpretá-la de acordo com a sua bagagem, né? De acordo com a sua cultura. Você não pode interpretar para o seu leitor, porque vai passar sobre as suas percepções de mundo, e elas são diferentes, e a gente tem que considerar essas diferentes percepções, né? Às vezes eu posso ter uma maneira de enxergar determinado assunto que é diferente de outras pessoas, e a gente tem que se respeitar. Então, por isso, tratar uma notícia como fato é a premissa do jornalista. E não era assim antigamente, muito antigamente, sei lá, década de 40, 50, né? Os jornalistas até chamavam de nariz de cera, porque eles já começavam o texto, sei lá, falando como é que era a postura da pessoa, e aí você vai tendo sensações e percepções que você não deveria ter. Mas a grande questão quando você tem essa diretriz de dar o fato por si só, pelo menos você sabe que dentro daquele ambiente você vai encontrar somente fato, né? E aí as opiniões você procura em artigos de opinião, de pessoas que você em artigos de pessoas que você se afina, ou que você não se afina, até porque mudar de opinião também é importante, ou entender a opinião, o ponto de vista do outro. Agora, na internet a gente tem esse caos, né, como eu falei aí anteriormente. Por quê? Porque você tem uma quantidade de informações para um público não direcionado. Então, assim, gente, não existe um certo ou errado nisso tudo. Na verdade, eu só estou querendo expor para vocês coisas para a gente pensar, né, que acontecem... Aqui, acabou. Que acontece nesse mundo doido da tecnologia e versus linguagem. Vou voltar aqui. E é isso, gente. Vou voltar para o chat. Parar de apresentar. Peraí, gente, vou parar de apresentar. Pessoal, então, tô querendo saber o que vocês acharam, se deu para entender bem, se tem algum ponto que vocês gostariam de tratar. A gente ainda tem algumas aulas... parei agora que eu consegui. A gente tem alguns assuntos ainda para discutir, principalmente a questão de eu trazer para vocês aquilo que efetivamente cai no Enem, e ainda tem também uma parte de tecnologia. Não sei se vocês... eu acho uma besteira a gente ficar falando sobre as tecnologias em si, né? Poderia estar falar para vocês sobre determinada, como funciona. Acho que isso não é o caso. O que
quero passar, o que eu acho que vai fazer a diferença para vocês, é entender qual que é o impacto, vou repetir, qual que é o impacto das tecnologias na nossa vida, no nosso dia a dia. Seja bom, seja ruim, seja importante, ou seja, a gente precisa ter esse olhar para entender. Sempre vai ter um lado bom, mas também tem um lado ruim, e eu acho que... Peraí que entrou uma pergunta. Eu já vou ver. Mas é isso que eu acho que é o que vocês têm que ter como foco, que é aquele tal daquele meteoro lá no começo da apresentação. Saber que as tecnologias causam impacto, elas rompem com estruturas da sociedade. Cada vez mais as pessoas estão tendo o poder da fala, todo mundo fala, isso é bom, é importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter essa preocupação com relação à manipulação, com relação a fake news, com relação aos nossos dados pessoais. Então, são temas bastante polêmicos, né? Eu acho que são temas que vocês, inclusive, vão viver muito arduamente daqui para frente, vide aquela tecnologia lá do Neuralink, que eu tô doida por causa dela, mas ó, só para mentir, gente, esse aqui é o livro lá que eu tô lendo. É muito louco isso, né? As coisas que tem aqui, você fica falando, não é possível, mas existe, né? Cada vez mais a gente vai estar fundido junto com a máquina, né? A gente vai estar, nós e a máquina, não é uma coisa de filme de ficção só, porque essas tecnologias estão aí uma hora, mais hora, menos hora, elas emergem quando a sociedade estiver pronta, não sei, mas são questões importantes para se pensar, principalmente vocês, porque eu acho que é na geração de vocês que tudo isso vai emergir de uma maneira bastante significativa. Então, se tudo isso que a gente já viveu até aqui com a evolução da internet, que a gente achou que era, né, que é muita coisa, imagina daqui para frente, né? Se alguém quiser comentar, gente, eu vou lendo agora aqui os comentários, se alguém quiser falar, se vocês quiserem falar, gente, eu vou confessar que eu sou muito transparente, eu não consigo esconder, essa é a minha primeira aula, então eu fiquei um pouco nervosa, eu mexi um pouco, acho que às vezes eu atropelei as coisas, mas, assim, agradeço vocês de coração, porque está sendo uma oportunidade de eu aprender. E, assim, queria fazer isso pessoalmente, falar com vocês pessoalmente. Felizmente, a gente está aqui com essa câmera que nos dá, esse distanciamento que nos dá uma certa frieza, né? Mas eu agradeço de verdade, viu? Miguel Nicoleles tem Twitter. Eu já segui ele lá. Ele saiu uma reportagem dele no Estadão, umas 2 semanas Ah, é? atrás. Ele lançando outro livro. Não sei se esse aí é o último livro dele. Acho que não. Ele lançou mais um aqui que é tipo, fecha, né, todos os livros que ele lançou aí. Ele é um trabalho de 40 anos, né, nessa área. É um cara, ele é muito, É. muito bom mesmo. Não, ele é um fera, ele é um fera. Agora, eu, assim, confesso, Tomás, assim, fiquei doida por causa desse assunto. Fiquei Aham. bem... imagina isso para a linguística, né? Essa questão da... Não vou falar comunicação telepática hoje, porque eu acho que isso, né? Mas existe, entendeu? Imagina isso, Uhum. mente a mente, né? Ou imagina isso, mais fácil pensar, porque eu acho que vai ser a primeira coisa a acontecer. A comunicação com a máquina e a máquina com a outra mente. Imagina o tanto de informação que roda nisso aqui, né? Sim. Se a sociedade, se a humanidade evoluiu, né, eu não sei, eu até posso trazer esse gráfico na próxima semana, na próxima aula, mas tem um gráfico que é assustador da evolução do conhecimento, né? Do ser humano em função, primeiro, do escrever, do falar, do escrever, depois com a internet aí deu um boom. Agora eu fico imaginando daqui por diante, gente, é um negócio assim, surreal. E tem É, umas coisas interessantes agora também, de células. vai vir o 5G também, né?
Tem esse aperfeiçoamento também, né, de nanotecnologia com biologia, com Hum, genética, sim, aperfeiçoamento biológico, melhoramentos, né? Então, acho que a gente vai passar por uma revolução assim nos próximos anos que assim é bem impensável hoje, mas eu vejo sempre como contanto que você seja consciente, né? Eu vejo sempre a tecnologia de um jeito muito bom para a humanidade, assim. Eu acho que a gente sempre tem coisas boas. Mas isso sempre existiu também na história do ser humano, né? A gente sempre teve que a consciência, né? Também podia acontecer numa comunicação verbal, né? Tete a tete. Então isso faz parte, né? Da gente como ser humano. E alguém tem um tecnologia. comentário? Eu O vou lendo pessoal aqui gostou enquanto. da aula, Ah, agradeceu. que bom, gente. Bom, que bom. Minha Não, gente, primeira aula é isso. também foi no cursinho Popular de Vinhedo. Foi, quer dizer, depois do estágio, né? Primeira aula oficial. Não sei se o É, a Diogo primeira. também. Diogo também. Foi, a minha primeira aula foi no cursinho também. Acho que até comentei com você, né, Juliana? Como que Aham. aconteceu tudo, Aham. tudo Ah, meio de gente, repente. é isso. Eu acho que assim, para mim foi uma ótima experiência, porque eu falei de um assunto que eu gosto, né? Acho falar de uma coisa que a gente tem mais conhecimento, que a gente viveu na prática, mas que eu sou, tem experiência, tem exemplos, né? Se deixasse para falar, a gente tem cada história, que essa do Campus Party, assim, é fantástica, de, de, de coisas que eu aprendi lá, e tinha gênios, assim, e a gente teve acesso a algumas pessoas bem, bem importantes, inclusive aos próprios fundadores, que eram assim, uns menininhos menor que eu, e são gênios, assim, você aprende muito, muito nesse tipo de evento. Já teve aqui no Brasil há alguns anos, né? Depois eu não sei mais por que parou. É Ô, isso. Juliana, quando você estava comentando de que antigamente as empresas eram separadas e atualmente é tudo meio junto, eu trabalhei em uma empresa antes de começar letras e eu passei assim por duas reformas lá, eu vi duas reformas. E justamente nisso, de acabar com as paredes e juntar tudo em um mesmo bloco, assim. Então, todas as mesas juntas, e antigamente era por salas. Então, isso acho que vai fazer mais para frente uma grande mudança, porque é o que eu falei, as estruturas mais antigas, as empresas grandes, mais tradicionais, é difícil fazer essa mudança, é uma coisa mais paulatina. Agora, as empresas de tecnologia, elas já têm esse core, né? Então, e o mais legal é porque você monta uma estrutura que muitas vezes você não testa o seu produto até o final, porque o legal é você colocar no mercado ele antes de estar pronto, para você já sentir no mercado, que você não gasta tanto fazendo o produto, você deixa ele quase que semi-acabado. E é o próprio consumidor que vai moldando ele. Então, isso é muito visível, por exemplo, em aplicativos, joguinhos de games, isso aí é sempre assim, né? Eles soltam e aí vai testando, vai vendo as funcionalidades que são interessantes, as que não, e vão adaptando. Mas isso acho que vai ser uma comum para a indústria automobilística, para várias áreas, assim, onde você trabalha por um produto, não por uma entrega. Não está a empresa inteira trabalhando, não passa o produto por uma esteira, né? Ah, agora vocês fazem isso, agora vocês fazem isso. Porque daí, se o produto passar dentro por uma esteira, a área de comunicação vai dar a visão que a área de comunicação tem sobre o produto. A área de TI vai dar a visão dela. E tá errado isso, né? Você tem que ter uma visão em conjunto e você tem que ter aquele que efetivamente vai comprar no centro, porque é ele que vai
realmente falar para a empresa. Isso só foi possível depois é muito visível, só foi possível depois das tecnologias. Porque antes a pessoa nem tinha o contato, comprava o produto, ia para casa, acabou. Né? Agora as empresas não, elas querem saber, tem pós-venda, agora a dinâmica mudou. E isso, eu acho que essa réplica acontece para tudo. Até as escolas estão migrando para esse tipo de trabalho, né? Por projeto. Eu acho que esse vai ser uma nova estrutura social nossa. Você falando das escolas, eu lembrei de uma escola que eu fiz estágio semestre passado. Enfim, era para ser presencial, mas passou a ser AD. É uma escola de São Paulo que ela tem uma metodologia diferente. Então, não é dividido por classes. Os alunos eles ficam num salão É e Montessori? Alguma coisa Montessori? é uma escola municipal inspirada na escola da Ponte, eu acho que é isso, de Portugal. José Então eles Pacheco, né? ficam num salão. José Pacheco, Escola da Ponte. Isso, isso. Os alunos eles ficam em grupos, independente da série, e eles seguem um roteiro. Então, aquela divisão por idade, por sala, não tem. Eles ficam num Não salão tem. diferente. Porque é óbvio, gente, aqui, eu me empolgando, mas assim, você o aluno cada vez mais vai ser o protagonista do seu próprio conhecimento. Você vai ter mais habilidade para determinada disciplina, você tem o seu ritmo, são alunos diferentes, então tem toda essa customização, né? Então, acho ótimo as escolas estarem evoluindo nessa. Né? Eu já ouvi também falar, eu nunca dei aula, eu queria muito, né? Aliás, primeira vez aqui, mas eu nunca tive perto, né? O convívio próximo com uma instituição como essa, né? Mas é o que eu acredito. Acho que tem que seguir o ritmo, não tem essa de classe. Agora os alunos passam para determinar. Né? A metodologia que são mesas onde os alunos vão e eles vão se deslocando, é isso ou não? Eles se juntam em grupo Então, que eles escolhem. Então, independente da série, você pode escolher com quem você vai fazer o grupo, entendeu? entendi. E algumas aulas eram separadas. Parece que matemática era separado, mas história, geografia, língua portuguesa, todas ficavam nesse salão. Tem a diretora, é uma escola assim que sai bastante na mídia, pelo menos, pelo que eu procurei no YouTube. Chama Amorim Lima. Se procurar Amorim Lima, aparece, assim, e tem a diretora Anelisa falando. E eu achei bem interessante, apesar que eu não vi fisicamente, mas pelo que elas falaram, foi uma proposta diferente para uma escola que antes não estava dando um resultado muito legal, e quando a Anelisa veio com essa proposta, mudou assim, o cenário da escola, o que significava a escola para a comunidade e como que o aluno é protagonista desse processo. Né? Achei bem legal, gente. É isso aí, gente. A gente tem que. E eu acho que por mais que esse ano tenha sido um ano bem difícil para a educação, né? Eu acho que a pandemia ela vai reforçar essas necessidades, né? Não sei se vocês têm essa sensação também, essas necessidades de mudança de quebra de paradigma, de mudança de conceito da educação. A gente vem falando muito, né, se fala, mas na prática não se faz, né? E aí o que aconteceu? Esse ano teve que se virar, todo mundo teve que fazer acontecer. Então, acho que isso vai dar um impulso para a educação sob esse aspecto, sabe? Não sei se vocês têm essa. Fez todo mundo perceber que caderno é inútil. É isso aí. Bom, E vocês, gente? eu continuo gravando, acho que já deu 1h20 aqui. A gente tá Acho que conversando. Acho que eu vou parar a